Você está aqui porque decidiu não contar para ninguém sobre um projeto, mas percebeu que sustentar em silêncio também pesa. E se você ficar aqui comigo, vai entender como continuar sem esfriar, sem perder energia e sem desistir no meio. Agora não muda nada no corpo, não se ajeita, não se prepara, só percebe como você se sente quando ninguém sabe o que você está construindo. Talvez venha solidão, talvez dúvida, talvez cansaço. Isso não significa que você está errada. Significa que o sonho é importante. Até o final, você vai descobrir como sustentar seus sonhos por dentro, sem depender de aplausos e sem se abandonar no processo. Existe um erro aqui silencioso que faz muita gente desistir mesmo depois de decidir não contar. E questões como essas atrapalham e muito o seu sono, a qualidade do sono e o conseguir dormir. Por isso é importante você estar aqui para regular as emoções. Mas se você precisa potencializar esse resultado, no primeiro comentário deste vídeo tem links que vão te ajudar nesse processo. E mesmo depois que você decide não contar, não falar sobre o seu projeto, quase ninguém percebe quando começa a cometer o erro de contar. Se você não identifica isso agora, o silêncio vira peso e o sonho cansa, o projeto cansa. Daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente onde isso acontece e como corrigir sem se expor. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você parou de contar, guardou, protegeu, mas com o tempo começou a sentir um peso estranho. Não era falta de vontade, não era preguiça. Era uma sensação de estar carregando algo sozinha, sem troca, sem retorno, sem ninguém sabendo. O erro fatal aqui não é sustentar em silêncio. O erro fatal é tentar sustentar com a mesma lógica de quando você se expunha. Antes, a energia vinha do olhar do outro, do comentário, da validação. Quando isso some, se você não muda a fonte, o sonho começa a enfraquecer. E quase ninguém percebe isso. Daqui a pouco eu vou te mostrar qual é a nova fonte que você precisa entrar quando o silêncio começa. Sem isso, o silêncio deixa de proteger e começa a drenar. Agora imagina isso. Você está flutuando no vazio, não caindo, flutuando. Em volta da sua cabeça, uma poeira dourada gira devagar, como uma auréola silenciosa. Enquanto você confia, o corpo se mantém. Mas quando a mente começa a perguntar: isso vai dar certo? Será que vale a pena? O corpo perde eixo. Existe um ponto exato onde o silêncio deixa de ser proteção e vira sustentação. E não tem nada a ver com motivação. Daqui a pouco eu vou te mostrar qual é esse ponto e por que quase todo mundo o ignora. Por enquanto, eu quero que você perceba em qual momento do dia o silêncio pesa mais. Esse horário
guarda uma pista importante. Quando o silêncio começa a pesar, a primeira reação é duvidar. Duvidar do sonho, duvidar de você, duvidar se vale a pena continuar. Sem aplauso, a mente começa a cobrar resultado. Sem retorno, a ansiedade começa a pedir explicação. E se você tenta se motivar à força, o silêncio ele vira pressão. A microação de hoje é a seguinte: sustentação não é empolgação, é repetição silenciosa. Quando você faz um pouco todo dia, o sonho não depende de ânimo. Mas se você espera a vontade para agir, o silêncio vira vazio. Por isso você troca motivação por ritual. Mesmo horário, mesmo gesto, mesmo compromisso interno. Ritual cria chão. E quando existe chão, o silêncio não assusta, ele sustenta. Você não desistiu porque não acredita. Você cansou porque estava sustentando sozinha. Você não quer plateia, você quer constância. Você não quer se explicar, você quer continuar. Sustentar em silêncio não é fingir que não dói, é aprender a se apoiar por dentro. Quando você vira o próprio suporte, o silêncio deixa de pesar. Ele vira espaço. Espaço para crescer, espaço para errar, espaço para continuar. Talvez o que você precise agora não seja contar, mas confiar no processo por mais um pouco. Agora você não precisa entender mais nada. Seu corpo já reconheceu o que sustenta quando ninguém vê. Essas frases não são para te animar, não são para te empurrar, são para criar chão interno. À noite, o cérebro solta o controle. E quando o controle cai, o que é verdadeiro se reorganiza. Você não precisa repetir. Pode só ouvir. Mesmo distraída, o essencial entra. Enquanto você escuta, o corpo aprende que é seguro continuar sem plateia. Apenas ouça. Você não precisa repetir. Só deixa passar, como quem descansa dentro do próprio ritmo. Algumas coisas se fortalecem quando não precisam ser vistas. É curioso como o silêncio, quando bem cuidado, vira apoio. Talvez você perceba que ao agir um pouco todo dia, a dúvida perde espaço. E quando a dúvida perde espaço, o corpo encontra constância. Projetos amadurecem quando tem tempo. E você pode permitir que o tempo faça o trabalho dele. Não contar agora não significa parar.
significa sustentar. Enquanto você dorme, o inconsciente organiza o próximo passo possível. E o corpo aprende que continuar não exige aplauso. Talvez o maior problema nunca tenha sido contar demais, mas tentar sustentar sem estrutura interna. Silêncio sem eixo pesa. Silêncio com ritual sustenta. No próximo vídeo, eu vou te mostrar o erro exato que faz você desistir no meio, mesmo quando decidiu proteger e mesmo quando começou bem. Porque proteger e sustentar ainda não garantem constância. Agora, as afirmações entrarão em repetição. Elas são justamente para reprogramar a sua mente e te tranquilizar, levando a um sono tranquilo. Lembrem-se, dormir bem precisa de regulação emocional. Uma pessoa bem regulada emocionalmente dorme muito bem. Fica comigo aqui até o final. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar. E como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme. Não contar agora não é abandono. É cuidado. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre. Quando não é chamado, mas permitido. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas.
Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar. E como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme. Não contar agora não é abandono, é cuidado. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre. Quando não é chamado, mas permitido. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar. E como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme. Não contar agora não é abandono, é cuidado.
Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre. Quando não é chamado, mas permitido. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar. E como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme. Não contar agora não é abandono, é cuidado. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre. Quando não é chamado, mas permitido. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar. E como essa compreensão traz descanso.
Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme. Não contar agora não é abandono, é cuidado. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre. Quando não é chamado, mas permitido. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar. E como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme. Não contar agora não é abandono, é cuidado. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre. Quando não é chamado, mas permitido.
Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar. E como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme. Não contar agora não é abandono, é cuidado. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre. Quando não é chamado, mas permitido. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar. E como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme. Não contar agora não é abandono,
é cuidado. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre. Quando não é chamado, mas permitido. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar. E como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme. Não contar agora não é abandono. É cuidado. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre. Quando não é chamado, mas permitido. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar.
e como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme. Não contar agora não é abandono, é cuidado. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre. Quando não é chamado, mas permitido. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar. E como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme. Não contar agora não é abandono, é cuidado. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre.
quando não é chamado, mas permitido. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar. E como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme. Não contar agora não é abandono. É cuidado. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre. Quando não é chamado, mas permitido. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar. E como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme.
Não contar agora não é abandono, é cuidado. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre. Quando não é chamado, mas permitido. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar. E como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme. Não contar agora não é abandono, é cuidado. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre. Quando não é chamado, mas permitido. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar.
e como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E esse eixo se fortalece mesmo enquanto você dorme. Não contar agora não é abandono, é cuidado. Enquanto o corpo descansa, o inconsciente organiza o que realmente importa. Projetos protegidos continuam vivos, mesmo no escuro. E você não precisa vigiar isso. O corpo sabe quando pode desligar. Talvez o sono venha como vem sempre. Quando não é chamado, mas permitido. Algumas coisas importantes aprendem a crescer melhor quando não precisam ser explicadas. Assim como a noite não precisa ser anunciada para chegar. Talvez você perceba que guardar algo com cuidado relaxa mais do que expor. E enquanto você guarda, a energia que antes vazava começa a se concentrar. É interessante como o corpo entende quando não precisa mais se justificar. E como essa compreensão traz descanso. Algumas pessoas descobrem que agir um pouco em silêncio é mais leve do que pensar demais. E o inconsciente aprende isso sem precisar de esforço. Você pode notar que o silêncio deixa de pesar quando existe um eixo interno. E